Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 225 e recebemos o professor Bruno Loureiro Conte para uma conversa sobre Parmênides de Eleia. Bruno Conte é professor na Pontífica Universidade Católica de São Paulo, onde fez sua graduação, mestrado e doutorado. Sua tese, A Doxa no Poema de Parmênides, foi vencedora do Prêmio CAPES 2017 de melhor tese na área de filosofia. Ele é um scholar na área de filosofia antiga, especialista nos pré-socráticos, Platão e Aristóteles. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Não se esqueça, se você gosta do nosso conteúdo, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nossos canais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e outras redes sociais. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Bruno Conte sobre Parmênides de Eleia. Hoje a gente recebe o professor Bruno Conte, direto de São Paulo. Nossa conversa hoje vai ser sobre Parmênides. O professor Bruno Conte teve a sua tese de doutorado, A Doxa no Poema de Parmênides, vencedor do Prêmio CAPES em 2017. Então ele é um scholar, um especialista reconhecido no tema, e ele vai falar um pouco sobre esse autor que é com certeza uma paixão para ele, alguém que ele conhece muito bem. Eu vou fazer uma pergunta assim, geral, aquelas perguntas talvez até marginais para o filósofo. A gente se concentra muito no texto e esquece de perguntar talvez quem é Parmênides ou quem foi Parmênides. E eu acho que essa pergunta talvez tenha que ser contextualizada. Quem é Parmênides hoje, né? Por que estudar Parmênides hoje? Marcos, obrigado pelo convite, né? Obrigado para quem está nos ouvindo, né? Pelo interesse, pela paciência, né? Quem é Parmênides? A verdade, a gente tem poucas informações, né, sobre a figura histórica de Parmênides. A gente sabe que ele deveria ser de uma família influente, né? A gente sabe que ele foi fundador de uma colônia, né? Então provavelmente também trabalhou em criar leis, alguma coisa do tipo, mas essas informações são realmente muito escassas, né? Há também alguns indícios de que ele pudesse ter sido o fundador de uma associação, talvez até mesmo alguma coisa semelhante a uma seita, né, filosófico-médica, né? Então, é interessante ver que Parmênides está nesse cruzamento que, no fundo, desafia um pouco as categorias que a gente tem para classificar um pensador, um filósofo, né? Sobretudo porque Parmênides, ele normalmente é apresentado nos manuais e mesmo entre os estudiosos, ele é pensado como uma espécie de pai ou avô da ontologia, da metafísica, né? Há muito peso dado ao argumento de Parmênides sobre o ser. Agora, essa é uma visão, né? É uma visão que dominou, sobretudo, o final do século XIX, o começo do século XX. Então, acho que ainda a gente encontra muitos manuais que fazem a oposição, por exemplo, entre Parmênides e Heráclito, né? Essa oposição hoje já é muito criticada, porque do que a gente consegue estabelecer textualmente, não há nenhum indício, né, de que Parmênides tenha conhecido Heráclito. Há uma desconfiança por causa de algum vocabulário que parece coincidir, né? Tem ali em algum momento Parmênides fala de um caminho reversível, né? E esse termo também aparece em Heráclito. Então isso serviu de base para fundamentar essa hipótese de uma polêmica. Mas hoje isso já é um pouco mais desacreditado. Então essa grande oposição, né, do Parmênides, filósofo do ser, que rejeitaria qualquer coisa semelhante a uma cosmologia, a uma filosofia da natureza. O que é interessante, e foi isso que me interessou em particular na minha pesquisa, né, na minha tese, que agora saiu um livro também, é que quando você lê a maioria dos relatos que a gente chama de doxográficos, né, quer dizer, o Parmênides
vale dizer isso também. A gente divide ali os fragmentos de Parmênides, então há 19 fragmentos. Mas esse termo fragmentos ele é um pouco enganoso, porque não é como um papiro em que a gente, né, encontra assim pedaços de um texto que são propriamente materialmente fragmentos, né? Na verdade, os fragmentos são citações encontradas ao longo da tradição. Então você tem citações desde Platão, né, ali no século IV a.C. Parmênides está ali no quinto, né, começo do quinto, virada do sexto para o quinto praticamente. Ele também não sabe exatamente as datas, né? Mas Platão fala de Parmênides e temos relatos até Simplício, né, 1000 anos depois. Curiosamente, Simplício é o que nos informa mais sobre Parmênides, o que faz mais citações, né? Essas citações foram compiladas e organizadas, né, pelos filólogos, é um trabalho ali importante do século XIX, em particular do Diels e do Krantz, né, que sistematizam então esse recolhimento e numeram esses fragmentos. Mas, na verdade, o interessante é que essa tradição, justamente, que recolhe esses fragmentos, quando comenta Parmênides, vê nele também um filósofo da natureza, né? Então, essa nossa distinção entre metafísica e filosofia da natureza, né, sobretudo lida numa chave platônica, né, que vai fazer uma distinção, algum tipo de dualismo metafísico, né, entre mundo sensível, mundo inteligível, né, essa chave, no entanto, parece se aplicar de uma maneira, não que ela não seja aplicável, mas de maneira um pouco problemática, e, em particular, de acordo a essa leitura, segundo a qual Parmênides estaria simplesmente rejeitando qualquer doutrina cosmológica, né? Então, um pouco o meu desafio na minha pesquisa foi mostrar essa história, que na verdade é a história que vem do século XVII, XVIII, XIX, como é que foi se formando essa imagem de um Parmênides crítico das cosmologias, crítico da filosofia da natureza, quando, no entanto, né, os antigos eles apontam para alguma outra coisa, né? E é claro que Parmênides ele tem alguma coisa muito importante, muito nova, quando ele fala sobre o ser, né, ali sobretudo fragmentos 2, 6, 7, 8, né? No entanto, uma pergunta que a gente poderia fazer, bom, mas muitos filósofos depois vão citar e vão elaborar suas próprias filosofias e propriamente a ontologia, né? Sobretudo, a gente sabe que o vocabulário de Platão parece ecoar um pouco de Parmênides quando ele fala naquilo que é em si por si, né? E Aristóteles depois vai elaborar de modo realmente muito rico, né, uma ontologia, né, uma teoria das categorias, uma teoria do movimento, que deve dizer o que são os entes naturais, etc. E Parmênides aparece de maneira muito difícil de decodificar do ponto de vista, bom, mas o que ele mesmo estaria talvez dizendo, ou pelo menos de que maneira ele foi lido, né? É uma pergunta interessante, a gente talvez possa, isso um pouco caracteriza também a nossa ideologia científica, né? Quer dizer, eu quero resgatar o que o pensador disse, né? É uma possibilidade. Outra possibilidade é também entender, bom, como é que Parmênides foi entendido nessa tradição, né? Então, a minha pesquisa, ela tentou trazer mais essa segunda perspectiva, né? Reconstruir o que é o Parmênides dentro de uma certa tradição, né? E como isso pode, eventualmente, trazer novas luzes, né? Para um debate e uma imagem menos engessada sobre Parmênides, né? A minha opinião, e aí a gente, bom, acho que a gente vai conversar mais, mas o meu insight, se quiser, né, sobre o que acontece ali, isso pode ser identificado nessa tradição doxográfica, né, como a gente chama, que talvez esse argumento de Parmênides ele seja um pouco frustrante para quem quer ver nele um primeiro ontólogo, do seguinte ponto de vista: o argumento é importante, mas talvez ele tenha um papel crítico, negativo, destrutivo, muito maior do que um papel propriamente positivo, construtivo, fundante, né? Como é, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles tem que dizer de que maneira as coisas são, de maneira que elas sejam capazes do movimento e do repouso. Então, eu tenho ali uma ontologia dos entes naturais.
Em Parmênides, talvez, e essa é a minha hipótese de trabalho, né, que eu tenho tentado perseguir, ainda persigo, possivelmente Parmênides tenha construído esse argumento como uma demonstração que ele acredita ser algo perfeito e irrefutável, né? Isso também é interessante, a técnica argumentativa que está surgindo nesse momento, que provavelmente Parmênides está roubando da matemática, né? Isso também é interessante, a gente tem muita dificuldade de mapear essa história da matemática anterior a Platão e mesmo à época de Platão, porque os elementos de Euclides estão ali já um século, mais de um século depois de Platão, e ali a gente tem uma imagem clara. Mas muita água rolou até chegar nos elementos de Euclides, e hoje a hipótese entre os historiadores da matemática é que possivelmente a matemática já está bastante avançada à época de Parmênides, em particular do ponto de vista dessas técnicas de prova, ou técnicas de demonstração, ou algo que a gente poderia entender dessa maneira. E parece que o que Parmênides faz é se apropriar desse tipo de técnica do discurso, se quiser, para alguma coisa que de fato é nova. E é nova em que sentido? Bom, o que eu posso dizer que deve ter essas características, inegendrado, imperecível, inteiro, certo? Que a gente encontra ali desdobradas no fragmento 8, como o fragmento 8 também é o primeiro documento de que nós dispomos de um argumento dedutivo. Parmênides ele é o primeiro em várias coisas. Uma delas é essa, é o primeiro documento de um argumento dedutivo. E qual é o resultado daquilo? Eu acho que é importante também o aspecto negativo, quer dizer, se o que né, tem essas características, ora, nenhuma das coisas que eu habitualmente estou normalmente habituado a considerar que são homem, árvore, cadeira, né, talvez mesmo o céu, né, nada disso né? Então, eu tenho tentado procurar ler Parmênides desse ponto de vista, e faz de Parmênides um crítico, né? Um crítico da linguagem, um crítico das concepções ordinárias. E por quê? Talvez porque ele esteja não rechaçando essa visão, digamos, científica, né? Como uma cosmovisão científica emergente, né? À época, né? Mas, na verdade, como alguém que está, de fato, nesse programa, vamos dizer, de uma visão científica da realidade, e que tem o ônus de mostrar que, bom, a nossa percepção ordinária da realidade não é algo verdadeiro, né? Em prol dessa visão emergente, nova, científica, né? E aí a gente tem alguma coisa muito interessante, e aí aproveito o gancho da filosofia pop, né? Porque talvez o interesse de Parmênides fosse mostrar, né? E isso tem a ver, inclusive, com a maneira como ele escreve, recorrendo ao mito, a estrutura do poema épico, né? Trazer aquilo, pelo menos ter a pretensão. Se ele conseguiu de fato, é difícil dizer, mas a pretensão de ter um impacto na cultura grega, trazendo essa nova visão emergente, né? Então, num certo sentido, o poema de Parmênides acho que teria essa ambição, né, de produzir um impacto cultural, social, e por conta disso ele usa uma série de mecanismos. E acho que talvez ele tenha sido importante também desse ponto de vista, né? Porque tratados já existiam à época, né? A gente sabe que Anaximandro escreveu em forma de tratado. Então, por que escrever dessa maneira? Por que escrever um poema, né? Por que usar os recursos do mito, né? Talvez aí houvesse uma estratégia cultural, o que é muito interessante, também nos diz alguma coisa. Eu acho que eu vou perguntar um pouco mais sobre essa recurso ao mito, né? Para que você fale um pouco até da forma do poema, né? Por que que ele usa deusas? Por que que ele tem um caminho com as deusas, né? Eu costumo brincar assim que o Parmênides talvez seja o pior poeta de todos os tempos, porque ele usa poesia para trazer essa possibilidade de reificação da necessidade de uma reificação da linguagem, né? De uma, né? Sim, é muito interessante porque, Marcos, a gente, nas interpretações do poema com respeito a esse aspecto mítico, a gente tem realmente um espectro enorme, né, de possibilidades interpretativas. Então,
O fragmento 1, que é esse proêmio que narra essa viagem de um jovem que encontra filhas do sol que vão conduzi-lo até a morada da deusa, né? Uma deusa anônima, e é essa deusa, então, que vai fazer uma revelação, e isso é muito interessante, porque, então, a revelação é um mitos, né? Ela usa, inclusive, a palavra, mitos aí provavelmente não quer dizer mito exatamente, mas algo como uma palavra de autoridade, né? E, no entanto, essa revelação, ou uma parte importante dela, é um argumento, né? Então, um argumento dedutivo. Então, quer dizer, ao mesmo tempo ele usa o mito e também, quase que paradoxalmente, é um mito que, se eu aceito enquanto revelação, na verdade, é um discurso que me faz refletir e que eu tenho que acompanhar de um ponto de vista racional, né? Agora, de fato, o Parmênides já era chamado de mau poeta na antiguidade, né? Então se percebe algum tipo de artificialismo, né? O que nos coloca diante desse espectro de possibilidades interpretativas. Esse fragmento 1, que é o proêmio, né, onde aparece essa narrativa, ele é recolhido por Sexto Empírico, né? Já Sexto Empírico faz uma análise totalmente alegórica, né? Totalmente alegórica e usando as categorias do platonismo, né? Então, para ele, as filhas do sol, se eu não me engano, são as sensações, a deusa é o intelecto. Então, ele faz uma leitura extremamente racionalista, né? Um outro tipo de leitura que também foi feito e é feita ainda por intérpretes contemporâneos, né? Pensar que não, que Parmênides, ao trazer esse mito que é uma espécie de revelação, estaria fazendo uma comunicação autobiográfica de uma revelação que ele mesmo teria recebido, talvez, por exemplo, da noite, né, que é uma divindade associada a certas tradições órficas, né? E aí seria realmente um uso, vamos dizer, orgânico do mito, né? Parmênides estaria organicamente inserido e realmente acreditando naquilo. Eu acho que a gente pode ficar a meio caminho, né? Quer dizer, nem Parmênides simplesmente dá uma roupagem mítica, certo? Para que a gente deveria interpretar como sexto empírico, ponto por ponto, alegoricamente, né? Nem eu acho que Parmênides tem uma relação inteiramente orgânica. E a gente percebe, creio, que essa relação não é inteiramente orgânica, porque já no proêmio ele cria uma série de ambiguidades até o nível da sintaxe, né? Você não tem como decidir se a viagem é para o alto ou para baixo, né? Uma das coisas que ocupam os intérpretes. Então ele está indo para... Na verdade, um leitor, à época de Parmênides, certamente lia aquilo e fala, não, isso daqui, o personagem ali está indo para baixo, para o Hades. Na verdade, há vários indícios, por exemplo, a presença das Eliades, né? E toda uma viagem para baixo indicaria a morte, né? E, no entanto, quando esse personagem é conduzido até as portas ali, onde ele vai encontrar Deus, se diz ali que essas portas são etéreas, e o éter é a parte brilhante e mais alta do céu. Então, Parmênides, como parece, em princípio, confundir esse leitor que tem toda a tradição mítica, né, na sua formação, na sua cabeça, né, de maneira que ele parece dar vários indícios de que eu tenho que desconfiar da sua própria linguagem, o que me dá a entender que é um uso, de alguma maneira, artificioso do mito, da tradição mítica, né? Agora, isso produz um efeito, né? E um efeito, já pelo fato de escrever um poema épico, o poema épico é caracterizado pela sua forma métrica, né, dos hexâmetros. Tal. Isso já o insere numa tradição. Qual tradição? Tradição de Homero, tradição de Hesíodo, quer dizer, as grandes autoridades culturais, né, do mundo em que ele vive, né? Isso certamente tem um propósito, né? Quer dizer, ele quer apresentar aquela mensagem como uma mensagem de autoridade, uma mensagem verdadeira, uma mensagem que deve ser levada a sério, né? Muito embora eu acredite que ele já não está totalmente inserido no que alguns chamam de mentalidade arcaica, né? É muito difícil, na verdade, a gente até entender
até quando vai, de fato, cronologicamente, a mentalidade arcaica, tudo bem, ela perdura, né? Poderia dizer que ela perdura até hoje. Mas mesmo alguns defendem, né, que já Homero, ele mesmo já está transformando tradições, né? Hesíodo está transformando tradições. Então, essa pergunta, né, os gregos acreditavam em seus mitos, ela é uma pergunta difícil, né? Então, eu acho que até aí a gente pode falar, sem dúvida que Parmênides, ele pensa que aquilo que ele está dizendo é uma mensagem verdadeira e, em algum sentido, divina, né? Ele está falando da realidade, de como as coisas são. E, para um grego, a realidade, de alguma maneira, é divina, ela nos ultrapassa, né? Ao mesmo tempo, parece que ele já faz parte de uma cultura em que é possível um pouco um certo artificialismo no uso desses recursos míticos, né? E o interessante é a gente tentar detectar essas estratégias, às vezes muito sutis, né, que vão ali pontilhando o poema já desde o proêmio, né? É muito curioso, porque se você aplica os critérios do poema ao próprio poema, acontecem coisas estranhas, né? Mas vamos falar dos caminhos que ele estabelece no poema. Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre o caminho, né, que é chamado o caminho da verdade, e as teses principais dele, porque, para a pessoa que não conhece o Parmênides. Claro. Bom, isso sem dúvida é nuclear, né? A gente vai encontrar no fragmento 2 a Deus enunciando uma espécie de disjunção, né? Há dois caminhos a pensar, ou até numa tradução mais forte, para pensar, né? Que é e que é impossível não ser, né? E que não é e que é devido, apropriado não ser. Ora, você vai encontrar sobre esses dois versos, né? São os versos 3 e 5 do fragmento 2, também uma quantidade enorme de interpretações e uma série de dificuldades já ao nível da reconstrução linguística, né? Então, por exemplo, algumas traduções mais antigas traduzem assim, por exemplo, que é, ou que até o que o ser é e que não pode não ser. Ora, na verdade, essa é uma tradução que já é uma pesada interpretação, porque esses fragmentos já causam espanto, tanto quando você traduz, né, nas traduções que você encontra, por exemplo, que é, né, e que não é possível não ser, você não tem sujeito, né? Qual é o sujeito dessas duas proposições? Não há, né? E isso é artificial também no grego, é estranho no grego, a maneira como isso está construído. E eu chamaria atenção também para o fato de que não só não há sujeito, como não há predicado, né? Nesse primeiro hemistíquio, né? Que é, bom, o que, qual o sujeito? Não sei. Que é o que? Predicado? Não sei, né? Então, como se Parmênides estivesse, primeiro, chamando atenção para a nossa própria linguagem, né? De repente é uma linguagem que parece não ter nenhum objeto, né? E, no entanto, ele chama atenção para isso. O próprio poema, ao longo mesmo do fragmento 8, repetidamente ele parece fazer um uso ali dos dativos que também não tem referente externo, que parecem apontar para o próprio discurso do poema, né? Então, sem dúvida, Parmênides, e isso parece ser um ponto de originalidade, ele está chamando atenção para a nossa própria linguagem. Como é que nós dizemos a realidade, né? E criando uma espécie de suspensão. Ora, sem dúvida que, passado o fragmento 2, em geral, a gente lê o 2, o 6, o 7, então o 8 como formando algum tipo de sequência, né? Certamente que ali no fragmento 8 ele começa a preencher pelo menos os predicados, né, daquilo que está enunciado no primeiro caminho de investigação. Legendrado, imperecível, inteiro, então são essas características daquilo que é. Hoje em dia a gente prefere até traduzir assim, o que é uma maneira de deixar em aberto também, né? Quer dizer, ao invés de falar o ser, que é uma maneira de quase substancializar alguma coisa determinada, como se isso estivesse em aberto, né? Alguns autores vão pensar, bom, isso talvez valha para qualquer coisa que isso valeria para uma pluralidade de coisas, então seria o que alguns falam, né? Um monismo que não excluiria algum tipo de pluralismo,
Por exemplo, se Parmênides estiver dizendo daquilo que essencialmente tem uma característica. É possível, quer dizer, ele pode estar falando, por exemplo, do quente ou do frio, ou de elementos que têm como propriedades essenciais quente, frio, ou alguma coisa assim, e que, de alguma maneira, funcionaria com aquela descrição do fragmento 8, né? Eu, como disse, tendo a achar que ele pretende alguma coisa, um monismo talvez mais estrito, porque é como me parece que Platão, Aristóteles e toda uma tradição o está lendo, a meu ver. Portanto, haveria uma função negativa, quer dizer, eu não vou conseguir nomear como sendo, nesse sentido muito estrito, qualquer objeto individualizado, né? O que dá menos polêmica, né, e certamente isso acho que é um ponto universal na interpretação de Parmênides, é o entendimento de que, de alguma maneira, aquele segundo caminho de investigação está ligado a uma exclusão da noção de não ser absoluto. Isso é mais claro, né? Então, Parmênides ele está rejeitando vamos dizer, o nada, o não ser absoluto, né? E rejeitando, portanto, qualquer tipo de possibilidade de geração de qualquer coisa a partir do nada, né? Isso também aparece, né, no próprio Aristóteles, textualmente faz essa interpretação, e essa é uma leitura mais tranquila. O que é mais difícil, no entanto, é saber de que maneira isso funciona no poema, né? Quer dizer, alguns intérpretes vão dizer, por exemplo, que o primeiro caminho de investigação é uma tese verdadeira e o segundo é uma tese falsa. Por que o segundo caminho é uma tese falsa? Porque, e aí depende também de uma certa construção linguística, né? Porque ele estaria dizendo que o que não é necessário, né? É uma possibilidade de tradução. E, portanto, eu teria uma conjunção entre ser e necessidade, que seria autocontraditório. É uma possibilidade. Outra possibilidade, me parece, lendo um pouquinho diferente, poderia até mesmo colocar, mas é uma hipótese que eu estou defendendo e ainda não é consenso, mas talvez, como ele deixa essa abertura, né, quer dizer, talvez o que não é, isto é, o que não tem de maneira estável nenhum daqueles predicados que ele apresenta no fragmento 8, para essas coisas é apropriado que elas não sejam. E aí, se for isso, ele estaria dando uma abertura para o caminho da linguagem ordinária, que descreve qualquer coisa, ou nomeia, né? Ele depois, o onomásdo, né? O verbo nomear será usado com muita frequência, como se a nossa linguagem, ao nomear uma árvore, um homem, um cachorro, ela criasse um engano, uma ilusão, como se o fato de nomear atribuísse a essas coisas uma identidade que elas, na verdade, não têm, né? E uma permanência, portanto, que elas não têm. Eu acho isso interessante porque, se Parmênides é de fato alguém que está mais interessado em divulgar, por assim dizer, essa visão científica emergente da realidade ali à sua época, a gente encontra alguns paralelos, né? Por exemplo, a leitura, os textos médicos, né, da tradição hipocrática, que é uma tradição difícil de datar, bastante longa, mas você encontra alguns textos, por exemplo, qual é a natureza do homem? E o autor começa por dizer que, bom, não existe um homem, o que existem são certos elementos que são explicativos da saúde e da doença, né? Então, me parece que esse tipo de discurso destrutivo, bom, a gente vai encontrar também logo depois com Demócrito, né? Demócrito também vai dizer, bom, tudo isso que eu digo amargo, doce, eu digo uma árvore, mas, na verdade, todas as coisas são átomos e vazio, né? Todo mundo reconhece normalmente esse débito de Demócrito com respeito a Parmênides, porque ele também usa uma linguagem que parece parmenídea, né? E, no entanto, se chama menos a atenção para que talvez esse aspecto destrutivo do argumento, quer dizer, destrutivo nesse sentido, a nossa linguagem ordinária não serve para dizer a realidade, né? Eu gostaria de ler nesse segundo caminho também alguma coisa que está funcionando como uma caracterização da linguagem ordinária, ou seja,
qualquer coisa que eu nomeie como algo que é, na verdade, me produz uma autorrefutação, porque qualquer uma dessas coisas ordinárias, elas vêm a ser e deixam de ser. Né? E, sem dúvida, nesse sentido, Parmênides recusa a geração e a corrupção, mas de que maneira? Né? É engraçado que isso aparece nos textos antigos. Né? Por exemplo, Plutarco critica Colotes quando ele afirma que Parmênides teria destruído as árvores e os animais e o céu, né? Como se Parmênides ele mesmo não tivesse 2 pernas e 2 braços. Ora, será que Parmênides pensou alguma coisa tão absurda, né? Talvez não, talvez o que ele esteja dizendo é preciso encontrar uma linguagem que seja uma linguagem apropriada, coerente para dizer a realidade, e o primeiro passo para isso é eu me desfazer desses usos ordinários de dizer que o que é um homem, uma árvore, um cachorro, etc. A gente sabe que depois Parmênides, ele tem algum tipo de teoria dos contrários, né, de elementos contrários explicativos da realidade. Né? Isso a gente obtém, sobretudo, por uma tradição indireta, embora Simplício confirme, Simplício cita o poema e confirma que passagens do poema têm a ver com isso, né? Mas a gente sabe por essa tradição que Parmênides tinha teoria sobre a origem da Lua, né? Que a Lua tem origem na Via Láctea como uma mistura de algum tipo de matéria mais densa e mais escura e mais rara e mais clara. Então, o papel, ele tem uma teoria dos contrários. Talvez o que esse argumento sobre o ser esteja fazendo é, por assim dizer, limpar o caminho da nossa linguagem para depois introduzir, bom, como é que você estuda efetivamente a realidade? E estudar a realidade terá a ver com identificar certos contrários e elaborar certas teorias de como é que as coisas vêm a ser, em algum sentido, né? Elas se apresentam para nós, mas a maneira como elas se apresentam não diz o que elas são. É preciso remeter, né, aquilo que me aparece à sua origem, né? Que é a própria noção de physis, né? A noção de physis que a gente usa por natureza, mas physis me dá essa ideia da origem de onde as coisas vêm, né? Então, Parmênides, a meu ver, e para toda uma tradição, ele é um filósofo da natureza nesse sentido, porque ele recusa as meras aparências, em prol, a meu ver, não apenas do que é, do ser, que tem um papel importante, mas também propiciando uma reflexão cosmológica. Né? Então vemos aí que você poderia dizer, bom, essa interpretação de Parmênides não deixa mais tão distante de Heráclito, de fato, né? E de toda uma tradição que está vindo, né? Não deixa ele tão distante de Heráclito, mas também não deixa ele tão distante dos sofistas também. Muito bem lembrado. O Parmênides ele já foi, inclusive, entendido assim, né? Ele chama muito atenção para esse aspecto, isso está na linguagem dele, né? Esses usos de onomasdo, né? Nomear, ele também fala os homens consideram, julgam, né? E chama muito atenção para a linguagem, né? Como eu mencionava. De maneira que ele pode, em algum sentido, ser visto como uma espécie de precursor da discussão sofística, da distinção entre nomos e physis, né? Da distinção entre aquilo que são as meras convenções humanas e aquilo que é a physis, né? Que, claro, nos sofistas isso pode ter sido feito de maneira mais intelectualmente elaborada, ao menos, em algum momento, quando, por exemplo, a gente vê um Trasímaco na República do Platão, ele já joga um pouco com essa contraposição como lugares retóricos, né? Se alguém argumenta pelo lado do nomos, ele argumenta pelo lado da physis, com o objetivo de derrotar o adversário na argumentação. Mas a gente sabe que, para alguns pensadores, um Antifonte, por exemplo, né? Essa reflexão sobre a physis era realmente uma reflexão séria, né? Do ponto de vista de encontrar, bom, o que as coisas, o que me é dado por natureza, né? Por natureza, eu posso denunciar muito justamente alguém, o que é correto do ponto de vista do nomos, né? Mas depois eu posso ser morto, né?
por alguém que é mais forte do que eu. Então, há uma reflexão importante sobre essa distinção. No caso de Parmênides, claro, ele não, até onde a gente sabe, não vai chegar nesse tipo de reflexão política, ou ao menos a gente não tem nenhum material a respeito. No entanto, essa reflexão sobre a linguagem como algo que comporta algum tipo de arbitrariedade que precisa ser criticada, isso também certamente teve um peso. E não é à toa que um Gorgias, né, vai escrever um tratado do não ser, né, talvez percebendo, e talvez isso tenha a ver de fato com Parmênides, esse poder da linguagem, porque Gorgias também fala a respeito dos cosmólogos, que o discurso deles tem o poder de combater as opiniões mais evidentes, né? Eu acho que ele está pensando também em Parmênides, né? Quer dizer, e para Gorgias, claro, interessa agora elaborar muito bem esse poder do discurso de maneira quase que autônoma, né? Desvinculado de qualquer comprometimento ontológico ou mesmo, no limite, com uma verdade factual, né? Não é à toa que Gorgias muitas vezes é lido como esse filósofo que pensaria que é possível produzir a própria realidade pelo discurso. O que talvez seja de bastante atualidade, porque nós estamos vivendo num momento, né, em que o peso do discurso hoje é enorme, né? Platão vai fazer todo um esforço para separar a filosofia disso, né? E aí a gente pode pensar qual caminho pode ser mais interessante também hoje, né? Seria interessante agora considerar mais esse caminho que é chamado caminho da doxa e a distinção entre erro e errância, né? Ah, sim. Sim. Bom, uma espécie de quase consenso, vamos dizer, de interpretação majoritária do poema é essa de enquadrar a cosmologia parmenídea na doxa. Já esse singular é problemático, né? A opinião, porque no poema a gente sempre lê doxai, né? Opiniões ou crenças, se quiser, no plural. Eu tentei mostrar com o meu trabalho que essa assimilação, porque o que complica a história aí? Sem dúvida que Parmênides fala muito mal dessas opiniões de mortais, né? Por um lado. O problema é que, por um efeito editorial, né, pela maneira como o poema foi reconstituído no final do século XVIII, isso passa pelo XIX e fica no século XX, a gente se acostumou a ler o poema dividido em três, né? Proêmio, tem esses elementos míticos, problemáticos, etc. Então, alguns intérpretes preferem nem comentar essa parte. Vão, então, para o argumento. Ora, no argumento, Parmênides, sem dúvida, critica as opiniões de mortais, né? No entanto, o que aconteceu? Por uma convenção editorial, né? Isso a gente identifica ali um editor que é o Feuerbach, né? Ali no século XVIII, até a data, 1789 e tal, ele traz ali essa ideia de reunir todas as proposições cosmológicas nessa segunda parte, quer dizer, o próprio poema indica, né, uma dualidade entre verdade e opiniões, mas ele transforma isso que a gente poderia dizer é uma distinção, por assim dizer, sistemática, filosófica, num princípio de organização do poema. E tudo que tem a ver com cosmologia, ele enquadra ali sob a rubrica opinião. Ora, se a gente olha com um pouco mais de cuidado, né, e foi isso que eu tentei mostrar, em particular no Simplício, porque o Simplício fala, bom, Parmênides fala tal coisa, e logo depois tal coisa, então ele nos dá uma ideia de uma sequência, né? Ele tinha alguma cópia, porque ele nos diz também que ele tinha uma cópia ali do poema. Se completa ou não sei, mas ele disse que tinha. E ele, portanto, nos dá alguma indicação de qual é a estrutura do poema. Se a gente lê com bastante cuidado, a gente, na verdade, não tem motivo nenhum para pensar que essas proposições cosmológicas estão sob uma rubrica doxa. Primeiro ponto. Então, com isso, eu acho que a gente não precisa, primeiro, nem fazendo uma leitura negativa da doxa, pensar que Parmênides rejeitaria proposições cosmológicas, mas também eu acho que a gente nem precisa pensar que essas proposições cosmológicas sejam doxa de tipo nenhum, porque, de fato,
a palavra opiniões aparece sempre de maneira muito negativa, né? Trata-se sempre de refutar ou de excluir as opiniões de mortais, né? Então, a meu ver, eu acho que tudo que Parmênides tem a dizer sobre cosmologia não são opiniões, né? É um discurso que pode não ter aquele estatuto de verdade como daquele argumento perfeito do fragmento 8 a respeito do que é, talvez, mas certamente aquilo, o que ele tem a dizer sobre o universo não são meras opiniões de mortais, né? Você pode dizer também numa leitura, claro que a gente quando vai ler um antigo, a gente também sempre traz os óculos da nossa tradição filosófica que podem servir tanto para iluminar quanto para talvez ofuscar, né? Então a gente sempre tem que controlar um certo anacronismo, embora o anacronismo ele também nos permita interpretar. Então, muitos intérpretes, por exemplo, leem como esse argumento sobre o ser ele é totalmente aberto, né? Daria muita possibilidade de ler como Heidegger, né? Tentou ler, que é o que ele chama de diferença ontológica, né? Então, o ser é alguma coisa de algum modo anterior, né, a qualquer coisa, mas que não pode jamais ser determinado como alguma coisa em particular. Funciona. No entanto, não resolve dizer o que aquelas proposições cosmológicas estão fazendo ali, né? Uma leitura que eu acho que seria razoável também é pensar que essa ideia de que o que é imperecível, inegendrado, etc., também pode ser traduzido filosoficamente como algum tipo de princípio de preservação, né? Então, quer dizer, eu devo pensar a realidade a partir de contrários, mas sempre pensando que esses contrários, de algum modo, eles têm algum tipo de equilíbrio ou de compensação, né? E Parmênides vai dizer, né? Todas as coisas foram nomeadas a partir de luz e noite, né? E veja, ele trabalha em vários níveis, quer dizer, as coisas foram nomeadas incorretamente, porque na verdade se trata de ver que a natureza delas deve ser entendida a partir dessa dualidade, que, no entanto, é uma dualidade que só pode ser pensada em relação complementar, sob a égide de algo como um princípio de preservação, né? É assim que eu tento ler o poema, claro, isso é uma interpretação, né? O que eu acho que, talvez para a frustração de muitos intérpretes e leitores de Parmênides, eu acho que não é tão fácil defender que aquele argumento sobre o ser pode ter um papel de fundação de uma ontologia, né? E aí eu tenho um companheiro que é um peso pesado para afirmar isso, que se chama Aristóteles, né? Aristóteles, na física, vai dizer com todas as letras que aquele argumento sobre o ser de Parmênides é absolutamente insuficiente para, não só insuficiente, ele é um obstáculo mesmo para fundamentar uma ciência física como pretende Aristóteles, e aí é uma ciência dos entes naturais, né? Então, eu acho que eu estou com uma companhia forte quando, claro, discutindo com outros intérpretes que tentam ver no Parmênides algum tipo de um monismo não totalmente radical capaz de fundar um pluralismo, né? Mas ali eu estou com Aristóteles e talvez a gente deva dar uma interpretação menos ontologizante, mas ainda assim que permite algum tipo de legitimação dessas proposições cosmológicas que toda a tradição endossa. E mesmo no poema, né, você vê uma série de fragmentos trabalhando com oposições, luz e noite, como eu já mencionei, masculino e feminino, também muito importante, né? Os fragmentos que falam do Sol e da Lua. Aliás, Parmênides tem outro interesse também contemporâneo, porque eu mencionei masculino e feminino, ele é o mais antigo autor conhecido de algo como uma teoria da identidade sexual, né? Então, eu acho isso bastante interessante. Veja, eu acho que a gente, em filosofia, eu acho que filosofia não é ideologia. Eu acho que filosofia deve ser crítica da ideologia, a gente deve tomar muito cuidado com usos demagógicos da tradição filosófica, né? Mas é muito interessante mostrar que essa discussão da identidade sexual, ela não é nenhuma novidade, né? E Parmênides, para toda uma tradição reportada por Galeno, parece ser a mais antiga referência. Então, veja, não é novidade nenhuma refletir sobre a identidade sexual, né? Mesmo que, eventualmente,
o restante da teoria de Parmênides, pelo menos como reportado por Galeno, possa não ser muito simpática, né, para a nossa ideologia, certo? Quer dizer, porque ele vai descrever, por exemplo, que há a possibilidade de pessoas do sexo masculino com uma identidade sexual masculina, pessoas do sexo feminino com uma identidade sexual feminina, e outras pessoas que têm identidades que não correspondem, né? E claro, pelo menos segundo Galeno, isso é descrito como algo da ordem de uma perturbação das misturas, né? Que pode não ser muito simpático para a nossa ideologia. No entanto, mostrar que essa discussão é muito antiga, eu acho que tem um fator importante ao dizer, bom, não é uma novidade refletir sobre isso. Na verdade, a filosofia, o pensamento científico, reflete há muito tempo sobre isso, né? E eu acho que isso pode ter um efeito, inclusive, cultural, político, né? Do ponto de vista da tolerância, sobretudo, né? É tão estranho, professor, porque eu estava estudando esses dias um autor que tem uma teoria famosa sobre o autismo. Uhum. Ele defende que o autismo é o cérebro extremamente masculino. Como se você nasce feminino, você vai tendo um equilíbrio que seria o masculino, quando fica extremamente masculino, seria o cérebro autista. Uhum. Né? Então é muito curioso como essas concepções de misturas acabam sendo e totalmente ideológicas, né? Porque nesse caso ele coloca o masculino como genial, né? Porque o autista de alto funcionamento seria aquele produtor de... Então mesmo as mulheres seriam masculinizadas nesse sentido. Então é muito curioso como essa é uma teoria corrente hoje em dia, se você encontra gente defendendo esse tipo de descrição. Mas eu queria voltar, porque a gente falou um pouquinho dos sofistas, a gente falou um pouquinho até do Heráclito, você se apoiou no ombro do Aristóteles, mas vamos falar mal de Platão, então. Bom, Platão, eu na verdade sou, talvez Platão seja o filósofo que eu mais leia, né? Agora, como ler Platão, né? Por que ler Platão e como ler Platão, né? Eu sempre digo para os meus alunos, olha, um filósofo, ele é um filósofo importante não porque ele faz certas afirmações com as quais eu concordo e das quais eu posso gostar muito, ou não gostar nada, ou gostar pouco. Um filósofo é um filósofo porque ele tem uma reflexão, ele tem um argumento, né? O nosso trabalho, e aí eu falo também, você pode estudar Parmênides, pode estudar Platão, pode estudar Nietzsche, pode estudar Wittgenstein, seja lá o que for. Mas o nosso trabalho acadêmico, né, o nosso gênero literário, é construir a respeito daquele autor um argumento também, né? Ora, dito isso, quer dizer, você vai ler Platão para explorar os argumentos dele. Platão, por exemplo, tem um argumento muito interessante, e há muita gente, não muita gente, mas há alguns trabalhos muito interessantes sendo feitos nesse momento sobre a mulher na República de Platão, né? Porque, e esse é um aspecto interessante, Platão ele tem um argumento que parece ser extremamente original e quase único ali no século IV, que vai defender algum tipo de igualdade entre homens e mulheres, né? E uma igualdade por natureza. Claro que eu tenho que ver ali o que é a noção de natureza de Platão na República, e ele está dizendo, bom, aquele indivíduo que tem a natureza apropriada para ser guardião ou guardiã, isso é independente de sexo, né? Se é assim, eu devo educar as mulheres da mesma maneira como eu educo os homens, uma proposição que ele mesmo apresenta como capaz de causar perplexidade, se não revolta, né? Então, é um argumento provocativo, desse ponto de vista, muito interessante. No entanto, e aí eu acho que vem a ideia da crítica, né, da ideologia, nem por isso é possível afirmar que Platão é um feminista, por muitos motivos, né? Em particular porque, porque o argumento segue, né? Ele vai dizer em algum momento que as mulheres, então, terão os filhos em comum, né? Quer dizer, eu não vou saber de quem eu sou pai, ou mãe, ou filho, filha. Isso tem a ver com a estratégia da República de que os guardiões e guardiãs não devem ter família porque devem se dedicar integralmente ao comum da cidade, né? E vai dizer também que as guardiãs serão poupadas desse trabalho de amamentar, cuidar das crianças, elas vão amamentar o menor período possível e estarão liberadas desse trabalho. Aparece ali uma passagem
talvez um pouco ambígua, que vai dizer que tanto homens quanto mulheres vão cuidar, então, dessas crianças recém-nascidas. Talvez esse cuidar envolva esses cuidados do tipo trocar fralda, etc. Talvez não, talvez seja simplesmente ver para onde essas crianças irão, mas certamente, isso está no texto, quem vai cuidar dessas crianças? Bom, outras mulheres que talvez sejam da classe dos produtores, ou outras mulheres que não guardiãs. Portanto, se Platão tem um argumento muito simpático sobre igualdade de homens e mulheres, bom, ele também tem um limite, né? E esse limite é que certamente ele não defende uma emancipação da mulher enquanto mulher, mas ele defende, não dá nem para dizer uma emancipação, porque a guardiã, ela desempenha uma função na cidade, né? Não como indivíduo moderno, como é o nosso valor também, né? Mas certamente não pretende, vamos dizer, equalizar o trabalho, esse trabalho da reprodução social, como são os termos da nossa discussão, né? Agora, eu acho que isso é importante, quer dizer, a gente pode analisar o argumento, a gente pode até, inclusive, explicitar quais são premissas que, às vezes, pressupostos que não estão claros. A gente pode ler a própria ideologia de um autor à sua época. Mas o mais interessante, eu acho, é trazer esses argumentos com os seus limites para nós pensarmos a nossa própria ideologia também, né? Isso é interessante, né? E ver que, muitas vezes, a própria tradição... Porque uma outra coisa, acho importante também... falando de estudos clássicos, né? Não existe tomar em bloco, né? O que é o pensamento de Platão, ou o que é o pensamento, ou o que seria o pensamento ocidental, que já os classicistas há muito tempo já sabem que esse pensamento ocidental tem uma pluralidade de origens, né? Africanas, asiáticas, etc. Né? Isso já faz parte da discussão dos estudos clássicos há bastante tempo. Mas é importante para ver que não existe o Platão, né? Não existe o Aristóteles, não existe a tradição clássica. Existem argumentos que podem nos provocar e que têm os seus limites, né? E que podem nos provocar, não porque a gente deva fazer uso desses argumentos para defender, seja lá o que for, o que é instrumentalizar um pouco o pensador, né? O que, na verdade, não precisa. Há algo muito mais interessante, que é ver como todas essas tensões que também nos dizem respeito, né, de alguma maneira estão lá para nos dizer alguma coisa. Inclusive desfazer, e acho que isso é importante, uma ideia aí um pouco conservadora de que haveria certos valores da sociedade que estão sustentados por uma longa tradição. Ora, na verdade, não. Na verdade, a gente deve ver todas essas tensões nossas ao ler a antiguidade, da própria antiguidade, como alguma coisa que possa alimentar a nossa reflexão, né? Pensar de maneira mais consistente, né? Eu chamei o mote do Platão para pensar também como Platão se apropria de Parmênides, porque parece que aí sim o Platão é um autor criativo, um autor forte, em certo sentido, e ele acaba transformando Parmênides em trigo para o seu moinho, né? Claro. Como, aliás, os filósofos costumam fazer, né? Platão, ele, sem dúvida, se apropria de uma certa linguagem parmenídea. A gente vê, por exemplo, ali no final de República 5, né, inclusive essa contraposição entre verdade e opinião, reelaborada à sua maneira platônica, né? Talvez Parmênides o tenha, sem dúvida, inspirado nessa ideia de pensar que há alguma coisa como as formas ou ideias que tem um estatuto ontológico semelhante àquilo que Parmênides diz sobre o que é, né? Então, para Platão, Parmênides, sem dúvida, ele é alguém que deu a possibilidade da metafísica e dessa ontologia das formas, sem dúvida. Acho também que, de maneira um pouco mais sutil, a gente também detecta no Platão esse aspecto do Parmênides crítico da linguagem ordinária, né? Talvez alguma coisa que a gente possa ler ali no diálogo Parmênides, né? Quando ele retrata assim que Zenão seria aquele discípulo de Parmênides que teria tentado refutar
a hipótese oposta de Parmênides, né, de que existem as coisas múltiplas em movimento, etc. Eu acho essa uma chave interessante para pensar que ele, Platão, já está lendo Parmênides como alguém que faz esse tipo de crítica da linguagem ordinária, como eu tenho tentado defender como uma interpretação, né? Então, eu acho que isso, em Platão, é o que a gente encontra. E, bom, aliás, vale dizer que o próprio Platão é responsável por essa história da filosofia que opõe Parmênides, né, e os imobilistas, e Heráclito e os mobilistas, porque em algum momento ele apresenta assim, né? No Teteto ele vai apresentar que, bom, então mas se você lê o Teteto, na verdade tem um jogo um pouco ali irônico, porque ele vai dizer, bom, então, na verdade, todo mundo é heraclitiano desde Homero, certo? E só quem não é mobilista são, e ele usa até uma expressão engraçada ali, uns Parmênides e Melissos, já jogando até com essa ideia do né? Então tem ali alguma coisa que a gente deveria ler com cuidado, com muito contexto, né? Não como exatamente um relato histórico. E, no entanto, veja que interessante, a história da filosofia foi contada a partir de uma leitura que vem dali de alguma maneira, né? E que precisa ser sempre revista e criticada, né? Mas se não é isso, então eu acho que Platão nos oferece essa imagem. Aristóteles, de maneira muito curiosa, vai falar do Parmênides cosmólogo, né? Não muito, mas em algumas passagens muito importantes, dentre elas essas em que ele atribui a Parmênides essa teoria de princípios contrários, né? Então é interessante, e em Aristóteles você poderia até dizer, bom, há uma visão ali quase que, por conta da maneira como nós nos acostumamos a ler, né, quase que contraditória, né? Há o Parmênides monista, né, o Parmênides que diz que o que é uma só coisa, esse que não serve para fazer física, mas aqui e ali Aristóteles, de maneira não rechaçando o que ele diz exatamente, indica que há algo muito importante em Parmênides em termos do que ele formula, ele, Aristóteles, né, como uma teoria de princípios opostos. Então, curiosamente, em Aristóteles, embora em passagens um pouco marginais, aparece esse Parmênides cosmólogo, que não aparece muito, no entanto, em Platão. Claro, por conta dos objetivos filosóficos de Platão. O que interessa a Platão é mais o Parmênides do argumento do ser, por conta da elaboração que Platão faz. E, no entanto, esse Parmênides cosmólogo, ele fica para toda uma tradição indireta, que nós temos acesso indiretamente, porque há um importante manual cosmológico na antiguidade do Aécio, né? De um certo Aécio, que a gente só sabe o nome dele, porque Teodoreto, que é uma dessas testemunhas, né? Em algum momento fala, na verdade, Teodoreto é um cristão, né? Já no momento em que o cristianismo é vitorioso, ele simplesmente rechaça toda a tradição pagã grega, né? Quase que de maneira condescendente, né? E fala assim, basta você ler esse manual aqui cosmológico do Aécio para ver que todos esses filósofos gregos se contradizem e não resolvem nada. Aliás, o único que resolve alguma coisa, diz ele, é Platão, e aí ele tem uma hipótese fantástica, porque Platão teve contato através dos egípcios com o pensamento de Moisés. Então ele tem também... Então, esses usos ideológicos das tradições também é algo muito interessante para a gente olhar, né? E Teodoreto é bastante curioso nesse sentido, mas ele é uma fonte desse manual perdido. E os outros, e temos outros também, outras testemunhas, e lá, o que interessou bom, as doutrinas cosmológicas de Parmênides. De maneira muito curiosa, se você lê os mesmo manuais de história da filosofia, o primeiro manual desde o primeiro manual de história da filosofia, que é o do Stanley, né, até esse manual do final ali do 18, que data de uns 4, 5 anos antes, a edição do Feuerbach, que criou essa divisão do poema em verdade e opinião, né? Até aquele momento, né, esse manual do Tiedemann, né, ele dedica, assim, tem lá umas, digamos, 30 páginas, 20, 30 páginas sobre Parmênides, 16 páginas são sobre a cosmologia parmenídea. Então, veja que desde Aristóteles e
até logo antes dessa edição do Poema ao Final do 18, as pessoas discutiam a cosmologia parmênida, mas ela desaparece depois desse esquema editorial que faz um enorme sucesso, né? Eu tenho muito gosto por esse trabalho de detetive e de escavação do que acontece, essas modificações, essas transformações, que são transformações interpretativas e também que também tem a ver, né, com os pressupostos até científicos da época. Então, para toda uma época, o século XIX, interessou, não, vamos tirar de lado todos esses comentários doxógrafos que são um pouco confusos e fiquemos só com o texto de Parmênides, as pedras preciosas escavadas dessas citações. E se fez um trabalho apenas com essas citações. Ora, eu acho que esse trabalho nos levou muito longe, mas que hoje nós temos condições de tentar avaliar criticamente, né? Avaliar criticamente é um trabalho de contextualização, de reconstrução, também de crítica ideológica, etc., etc., olhando o que a recepção pode nos dizer de interessante. Eu acho muito interessante mesmo essa mudança de foco da cosmologia. O Timeu, a grande obra de Platão, de repente não é mais o Timeu. Você tem essas nuances assim. Eu vou te perguntar assim, qual a principal dificuldade que você encontra para aproximar as pessoas de Parmênides? Qual o principal problema? Seria uma perspectiva de fundo monoteísta? Eu não sei, porque isso seria uma projeção, né? Quer dizer, falar em monoteísmo estritamente na Grécia é bastante problemático. Sem dúvida que haverá concepções filosóficas do divino, né? E às vezes usando no singular, mas essa palavra ela é tão lábil para o grego, porque mesmo por exemplo, teion, teios, né? Já é usado mesmo nos textos não filosóficos, dizendo como desse plano, dessa esfera do divino, e isso não é propriamente monoteísmo, né? Eu acho que a dificuldade de entender Parmênides, ou de ter interesse por Parmênides, eu acho que, sem dúvida, tem a ver com essa apresentação fragmentária, isso não tem jeito, né? O caso dos pré-socráticos todos, mas também tem a ver com vamos dizer, a dificuldade de entender como é que ele se encaixa ou não se encaixa na nossa tradição filosófica. O fato justamente de não ser fácil encaixá-lo, no entanto, eu acho que é o que produz a curiosidade e é o que poderia produzir o interesse, né? Porque quando a gente vai, então, eu pelo menos tive essa experiência, né? Eu na verdade, quando tinha ali os meus 20 e poucos anos, e né, não imaginei que eu fosse me dedicar tanto a estudar Parmênides. O que aconteceu é que eu tinha um projeto sobre Platão, sobre o diálogo sofista de Platão, e lá Parmênides é mencionado de uma maneira importante. E eu fui estudando a literatura sobre Parmênides, tentar ver como é que aquilo poderia me ajudar a escrever a minha dissertação, e de repente eu tinha assim 60 páginas, 70 páginas sobre Parmênides e não conseguia chegar no sofista de Platão. Eu conversei com a minha orientadora, né, a professora Raquel Gazola, e ela naquele momento já está assim, olha, você faça sobre o que você quiser, desde que você termine esse mestrado. Eu já dava aula, então não fazia sentido nenhum ficar estendendo aquilo. E aí eu, na verdade, em pouco tempo, juntei uma literatura e entreguei a minha dissertação. Mas, na verdade, então, eu posso até dizer que eu não sei se eu escolhi estudar Parmênides. Eu acho que o poema de Parmênides é que me escolheu, porque justamente eu não conseguia resolver essas dificuldades interpretativas de como é que Parmênides se encaixa na tradição, por que Platão está citando. Hoje eu tenho algumas poucas respostas, né, que talvez lancem alguma luz, mas a verdade é que eu acho que o interesse, né, de estudar pré-socráticos e Parmênides em particular, em parte está nesse terreno um pouco da dificuldade, né? Ora, isso pode, é claro, dar margem para delírio, né? Aí o outro desafio é como é que você formula algum tipo de argumento científico sobre aquilo, minimamente racional, né? Então você tem que trazer evidências, tem que trazer, e aí envolve um estudo do contexto, da tradição. Então eu acabei que eu tive que estudar muito, né? Tive que estudar Aristóteles, tive que estudar Simplício, né?
o que foi, eu até, bom, tive que estudar grego, né? Se eu soubesse a dificuldade em que eu estaria me metendo, se eu realmente tivesse consciência, talvez eu nem tivesse feito o trabalho que eu tentei fazer. Mas a verdade é que é bastante instigante, né? Eu acho que o estudo de pré-socráticos, eu diria assim, para quem quer estudar academicamente, né? Claro que você não precisa, né? Você pode ler o que as pessoas dizem e ter uma visão, isso vai enriquecer a sua visão de mundo, né? Os recursos que você tem para pensar, você não precisa ser um especialista ou nem mesmo um acadêmico, né? Mas para quem vai fazer pesquisa em pré-socráticos, eu diria, é um desafio, porque você tem que estudar muita coisa, né? Porque você está, na verdade, lendo não só os fragmentos, mas como é que esses fragmentos chegam até nós, então é muita coisa para estudar. E você tem que ter um pouco desse gosto, talvez, assim, um pouco de detetive, um pouco de nadar em águas um pouco turvas, né? Porque a coisa não está ali muito na superfície. Agora, para ser sincero, que filósofo da antiguidade está assim muito, né? Quando você vai ler um Aristóteles, para valer, você vai descobrir que esse pai da lógica escreve de uma maneira extremamente complexa e que, na verdade, é extremamente rica, porque Aristóteles é muito menos, talvez assim, pão, queijo, com uma tradição tentou sistematizá-lo. E que, na verdade, todos esses pensadores, eles realmente são pensadores muito abertos no sentido de levar um pensamento que está longe de ter ganhado ainda uma tecnicidade, uma certa cristalização conceitual, o que, na verdade, faz o estudo da filosofia antiga muito interessante, porque ali você realmente é obrigado a pensar e refletir, porque são autores que não te dão nada de bandeja, né? E, claro, e às vezes nem o texto é dado de bandeja, a gente tem que discutir qual é o próprio texto. Claro que tem essa dificuldade adicional, mas para quem adquire um certo gosto, né, é fascinante. Né? Professor, eu vou partir para as 3 perguntas que eu faço para todos os convidados. A primeira é que você repete todo o semestre, provavelmente. O que é filosofia? Olha, claro que o que eu penso sobre a filosofia é muito atravessado por essa tradição, que passa, sobretudo, por Platão, que foi quem resolveu dizer o que era filosofia, né? Inclusive, assim, ele realmente se apropriou do termo, porque o termo já estava em circulação, e Platão pensa o que é filosofia em embate ali com, né, várias perspectivas da época, né? Então, em parte, filosofia não é o pensamento mítico religioso tradicional. Em parte, filosofia não é sofística, né? Em parte, filosofia para Platão também não é filosofia da natureza, né? Então, o que eu acho que é interessante hoje, em particular, que essa tradição nos dá para pensar o que é filosofia? Eu acho que a filosofia certamente não é como Platão, nesse vetor da crítica ao que ele chama de sofistas, né? Filosofia não é um embate de argumentos. Né? Filosofia não é você adquirir uma erudição, um conjunto de conceitos ou certas habilidades lógico-argumentativas porque você pretende refutar um adversário, né? E nem mesmo, isso Platão fala bastante sobre isso, e nem através desse mecanismo produzir uma aparência de sabedoria. Né? Eu acho que a nossa época hoje é uma época que tem que tomar bastante cuidado com isso. É muito fácil, né? Até em sala de aula é muito fácil você refutar autores ausentes, colegas ausentes, e isso produz uma aparência de sabedoria. Né? Então eu acho que um filósofo, ele hoje é alguém que deve ser muito crítico do seu próprio discurso, né? Nesse sentido de que ele deve ter essa ideia de que, e Platão nos disse isso de alguma maneira, né? De que a filosofia busca investigar com rigor, né? Com coragem, a verdade, seja ela qual for, né? Isso significa um desinteresse? Não, é claro que não, porque nós estamos contextualizados historicamente nos nossos lugares históricos, sociais, etc. E isso, na verdade, vai motivar os nossos engajamentos e a nossa reflexão. Né? Eu acho que isso não é algo que a gente precisa fazer uma ponte externa. Eu acho que isso, quando nós lemos os pensadores, isso já está em nós, né? É o nosso horizonte. Né?
E eu acho também, pensando em alguma coisa que a gente falou aqui, filosofia não é ideologia, né? Eu acho que a gente tem que também tomar muito cuidado com os usos ideológicos, porque eu também gosto muito de ler a Hannah Arendt, que era assim uma leitora e adversária de Platão, né? Quando ela pensa que até um momento, mesmo que a política não interessa a verdade, né? A verdade ela é inconveniente e ela até dizia, mesmo assim a política parece tolerar esses centros produtores de verdades inconvenientes. Hoje parece que a coisa pode ter mudado, né? Hoje eu acho que a gente vive sob uma ameaça de que talvez o poder simplesmente não tolere mais verdades inconvenientes. Mas eu acho que nós da filosofia devemos primeiro preservar a filosofia do poder, né? Isso é uma coisa que hoje eu penso. Platão teve que fundar a academia porque se ele ficasse discutindo na praça pública, provavelmente as pessoas teriam o destino que teve Sócrates, né, que teve Anaximandro, que teve Protágoras, né? Claro que isso não significa que a gente deva se fechar na Torre de Marfim, pelo contrário, né? Platão também é preciso lembrar que ele fez isso, mas ele tinha suas ambições de reforma política, né? Mas eu acho que hoje é particularmente importante a gente resgatar essa ideia de que a filosofia pensa corajosamente a verdade e que a verdade, ela talvez, Hannah Arendt esteja certa. A verdade talvez seja uma inimiga natural do poder, né? E que, portanto, o papel da filosofia também é o tempo todo uma crítica do poder. Não só do poder dos nossos adversários políticos, que, claro, nós temos as nossas posições, mas do poder que nós exercemos o tempo todo, né? Isso eu acho que hoje me parece que é importante para pensar a filosofia, né? A busca da verdade séria, né? O que não significa desinteressada simplesmente, mas séria. Isso eu acho que é importante. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi aquele ou aquela que mais impressionou? Eu tenho dificuldade de responder essa pergunta, porque eu acho que a gente vive também um momento que nós não temos grandes filósofos ou filósofas, né? Eu acho que a filosofia talvez viva um momento de decadência. Talvez. Ou talvez não seja um momento de decadência, seja um mundo que realmente é hostil à filosofia e por isso mesmo a filosofia tem um papel de resistência importante. De maneira que eu acho que hoje o importante não são os nomes, grandes nomes de homens e mulheres da filosofia. O importante eu acho que é valorizar esse trabalho socialmente partilhado da investigação, da discussão, do diálogo, da argumentação. Eu acho que a gente vive numa cultura que é marcada por um autoritarismo muito grande. Um dos efeitos disso é que a gente tem muita dificuldade de discutir, de argumentar, de se expor à crítica, de se expor a argumentos contrários, por fatores culturais, né, que tem a ver com o autoritarismo da nossa sociedade. E eu acho que é uma forma de combate a esse mesmo autoritarismo você exercer esse trabalho de discussão, de crítica. Ninguém gosta de estar errado, mas você precisa aprender a ouvir crítica e a fazer críticas honestas e importantes, porque, e também isso a filosofia antiga nos ensina, sem essa discussão não há filosofia, né? Então, na nossa cultura, no Brasil em particular, isso que é importante. Agora, eu acho que isso é alguma coisa que você pode ensinar e que é possível aprender, né? Esse preparo para esse diálogo, para essa discussão, para o contraditório, que envolve, inclusive, um preparo emocional, né? Isso é possível aprender, né? E isso é importante aprender, inclusive para os efeitos sociais e políticos desse tipo de formação, que a filosofia, acho que sim, tem um papel importante a desempenhar. Eu fiquei pensando que é preciso aprender certa errância, assim, tem que, né? Mas qual o seu filósofo ou filósofo favorito? Eu quero evitar essa pergunta, até porque uma brincadeira que eu gosto de fazer é o seguinte: eu estudo Parmênides. O que Parmênides disse e o que disseram sobre ele me provoca reflexões e para entender o que é a filosofia e tudo. Mas isso não quer dizer que eu seja parmenídeo. Eu leio Platão, mas isso não quer dizer que eu concorde com tudo que Platão diz ali, sei lá onde.
E eu acho que, na verdade, a gente precisa cultivar esse tipo de atitude. Sabe? Eu li muito Nietzsche, eu leio muito Aristóteles, eu li bastante coisa de filosofia contemporânea, mas eu acho que a gente deve ter esse aprendizado de ser tocado pelos argumentos e pelas teses dos filósofos, naquilo que é interessante de ver, bom, como ele constrói isso, né? O que é interessante disso? O que é inaceitável disso? O que não é exatamente o que coincide com a minha ideologia, mas que pode servir para eu pensar melhor, inclusive, ao questionar os meus pressupostos, servir melhor para pensar de maneira mais justa, mais tolerante, mais autêntica, buscando de fato a verdade, né? Claro que o universalismo também não está em moda, né? Porque há muita perversidade que pode decorrer de um discurso universalista. Mas eu acho que também a filosofia nessa matriz diz que a gente deve, com todas as errâncias, como você falou, buscar esse horizonte de universalidade. Eu acho que isso é algo que também hoje nos falta e que a filosofia permite, talvez, pensar de uma maneira não ingênua e que talvez o nosso momento também precise, né? Quer dizer, encontrar como que esse pluralismo da nossa sociedade, e a gente deve afirmar o pluralismo, né? Como deve afirmar a tolerância, como deve afirmar os direitos de maneira universal. Eu acho que isso a filosofia, justamente por esses meandros, essas errâncias, essas aberturas, esse pensamento pouco técnico, né, que simplesmente faz afirmações absolutas e pronto, né? Isso eu acho que a filosofia, e talvez em particular a filosofia antiga, nos tenha bastante a ensinar. Mais do que qualquer nome em particular. Né? Professor, eu queria pedir indicações. Você quiser indicar para os ouvintes de livro, música, filme, que você achar interessante. Olha, o que a gente tem? A gente tem um filme, me ocorre assim, eu não havia pensado antes nessa pergunta. Há um filme sobre Empédocles, mas é um filme muito difícil de ver. A gente tem filmes, né, sobre Sócrates. Então não me recordo assim de um filme que tenha ligação, né? Mas se fosse Não pra... precisa ter ligação, que você achar interessante, de modo geral. eu acho que tem certos livros que é preciso. Bom, eu acho que assim, qualquer pessoa pode ler os fragmentos pré-socráticos, isso pode trazer inspiração, né? A gente tem uma boa tradução antiga, mas muito boa na coleção Os Pensadores, né? A gente tem, por exemplo, sobre Heráclito, para dizer um livro de que eu participei na preparação, o livro do Charles Kahn sobre Heráclito pode ser muito interessante para uma introdução de alto nível, né? Quer dizer, qualquer leitor culto consegue ler, né, esse livro Arte e Pensamento de Heráclito, né? A gente tem, bom, o meu livro, eu confesso que ele ainda tem um pouco aquele peso da tese, né? Eu tentei deixá-lo um pouco mais palatável na versão livro, né? Mas que é o livro que saiu aí pela editora Loyola, né? A Doxa no Poema de Parmênides. Se o leitor tiver um pouco de paciência com isso, né? Mas ainda tem uma certa tecnicidade que eu não gosto, não acho que é a maneira de escrever um bom livro, então eu devo, em algum momento, fazer uma nova versão, né? Que tenha uma introdução um pouco melhor para um público amplo, que acho que a gente deve escrever sempre pensando no público mais vasto possível, né? Não é um mérito escrever de maneira esotérica e obscura, de maneira alguma. Há também o livro do Néstor Cordeiro, esse sim tem uma introdução, publicado também em português pela editora Odisseus, né? Editora Odisseus que também publica bastante coisa sobre Grécia Antiga. Mas eu provocativamente, Marcos, ainda diria que um texto que todo mundo precisa ler, porque a gente fazia um seminário de tradução de Platão e há aquela frase do Whitehead, né, de que toda a filosofia é uma nota de rodapé a Platão. A gente brincava que, a gente poderia até dizer, toda a história da filosofia é uma nota de rodapé à República de Platão, né? Porque Platão juntou uma quantidade de temas éticos, políticos, estéticos, epistemológicos, psicológicos, que eu acho que a leitura, talvez, da República seja inevitável. Agora, não é para você ler a República concordando com tudo que Platão diz, é para você ler a República pensando de que maneira Platão constrói os seus argumentos,
né? Não concordando com as conclusões a que ele chega, né? E aí é interessante. Estava lembrando quando você falou da questão da mulher, como a questão na guerra. Você tem uma discussão sobre o corpo das mulheres, como não se pode se negar, né? Então, como é que um feminista aceita naturaliza o estupro em contexto de guerra, sabe? Então, não dá, né? Mas aí você tem que ler a República inteira para poder é, aprender muita coisa ali dentro. Professor, eu ia indicar justamente a sua tese está transformada em livro. Você pode indicar a editora? A Doxa no Poema de Parmênides é o título? Isso, ele saiu pela editora Loyola, Uhum. né, nessa coleção, que é uma coleção que publica teses, né, coleção Filosofia, em 2000 e... agora me fugiu, vou até ter que consultar aqui, 2023, perdão. Então já está aí há um tempinho. E sim, quer dizer, é um texto que eu diria, depois quem ouviu esse podcast se interessou, tem esse trabalho de detetive que eu acho que o que eu falei aqui talvez introduza muito melhor o que está acontecendo do que a própria introdução do livro, né? Que eu confesso que ficou um pouco esotérica e que não é um bom exemplo de uma introdução de livro, devo dizer, né? Mas para quem se interessou, você vai encontrar depois de que maneira eu tentei fazer esse trabalho de mostrar como é que as coisas foram acontecendo, como é que a gente pode tentar reconstituir, né, esse pensamento cosmológico parmenídeo. Claro, escrevendo uma tese, né? Uma tese você tem que defender alguma coisa e aquilo só tem valor se você defende mostrando, né, em diálogo, isso significa também em crítica com as outras posições. Então, vai ter aí um material, né, pesado de bibliografia e notas de rodapé, que para o público amplo pode ser um pouco enfadonho, então você não precisa ficar lendo aquilo o tempo todo, mas para o pesquisador dá também um caminhozinho das pedras para quem quiser seguir. Falando agora um pouco bom, talvez mais para o pesquisador, mas também pode interessar o público amplo, e como eu disse, eu acho que a filosofia é um trabalho socialmente compartilhado, né? Então eu gosto muito de me engajar nesse tipo de esforço. Recentemente, a gente lançou também pela editora Odisseus, eu digo, é um grupo de pesquisadores, né? Esse livro é Estudos Pré-Socráticos na América Latina, né? Que é uma coletânea de artigos, e aí o critério foi pessoas que realmente fazem um estudo especializado sobre pré-socráticos, né? E aí tem de tudo, tem Parmênides, tem Heráclito, tem Demócrito, né? Tem Melisso, tem Zenão, tem... E aí eu acho que essa publicação eu tenho muito gosto de divulgar, porque a ideia era essa mesmo, de mostrar esse trabalho feito por pesquisadores da América Latina, né? E ele foi, inclusive, lançado no evento da IAPS, né? International Association for Pre-Socratic Studies, né? Como uma mostra dessa rede latino-americana, né? Engajada também com a discussão internacional, porque hoje eu acho que a gente não pode ficar assim bairrista, né? Então eu teria muito gosto em indicar como uma mostra para quem tiver interesse em pré-socráticos do que as pessoas por aqui na América Latina estão fazendo, né, de investigação sobre pré-socráticos, né? Então estudos pré-socráticos na América Latina, também em uma edição digital, na digital também em inglês, né, em português e inglês, que acho que você encontra pela Amazon, né? Então também há essa possibilidade, um pouco mais baratinho até do que a edição impressa, né? E também em inglês, né? Que ótimo, professor. Eu acho que eu podia defender as tecnicidades do seu livro com o efeito pragmático de que você ganhou o prêmio de tese de CAPES, né? Então, às vezes é necessário. Então, dentro desse caminho da academia. Esse Então, livro ainda, esse livro ainda de maneira extraordinária, porque se você pensar, filosofia antiga já é um nicho na filosofia, né? Pré-socráticos ainda mais, Parmênides, enfim. E ele chegou a semifinalista do primeiro Jabuti acadêmico, o que foi, eu acho que para os estudos de Parmênides no mundo, uma grande conquista também, porque eu espero que talvez tudo isso e as pessoas que escutam tenham interesse por esse pensador que ele é tão importante no contexto da filosofia antiga,
talvez hoje, não sei se é fácil alguém ouvir falar de Parmênides e se interessar, mas eu espero que a inspiração que essas investigações me trouxeram também inspirem outras pessoas, sem dúvida. Eu acho que a sua investigação melhorou os poemas de Parmênides. Tornou um pouco mais palatável, apesar do Parmênides ser um mau poeta. Professor, eu queria deixar espaço para o seu recado final, para o senhor divulgar o que o senhor quiser divulgar e agradecer esse diálogo. Não, eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que é muito importante esse tipo de conversa que possa atingir as pessoas. De outras experiências que eu tive também é incrível, né? Como às vezes produz um interesse que a gente, que claro, o nosso trabalho acadêmico, que também é um trabalho burocrático, que toma tempo, tal. E às vezes a gente não vê como isso pode interessar as pessoas de modo geral, sejam elas pesquisadores, pessoas que têm pretensão de se aprofundar, sejam um público mais amplo, né? Porque eu acho que tudo isso vai formando um caldo cultural e que produza desafios à reflexão de cada um em qualquer âmbito, porque eu acho, sinceramente, que isso é alguma coisa importante para o futuro da nossa sociedade, do nosso planeta, né? Esse tipo de exercício que é se abrir a reflexões de coisas que não são aquilo que a gente toma por óbvio, que a gente... né? E esse exercício, eu acho que ele tem efeitos que são importantes, né? Professor, muito obrigado, então.